graça e poder e prazer. A gente está entrando no esquema do diabo. E Deus não abençoa, porque a integridade já foi embora. Porque integridade é ser um com Deus, ser inteiro com Deus. E se a gente perde o foco, meus irmãos, se a gente perde o foco, uma das coisas que eu mais oro a Deus como pastor é dizer: Deus, me ajuda a não perder o foco. O Senhor não me chamou para ser empresário, o Senhor não me chamou para ser vendedor de livro, o Senhor não me chamou para fazer isso, fazer aquilo, o Senhor me chamou para cuidar de gente. Eu quero cuidar de gente, me ajuda a cuidar de gente, Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que é uma grande tentação, porque não tem nada de errado. Eu já recebi convite de não sei quantos membros da minha igreja para ser sócio dele. Mas eu não posso ser sócio, eu quase caí nessa. Anos atrás, quase caí nessa. Graças a Deus pela palavra profética da minha mulher. A minha mulher chegou para mim e disse assim: você tem certeza que é a vontade de Deus que você seja sócio desse negócio? E aí eu disse: não, mas olha, aquelas coisas de, né? Está tudo tão certo, eu não tinha dinheiro, apareceu o dinheiro, eu estou em paz no meu coração, e não sei o quê. Falei: não, você não faz nada sem Deus te falar. Ele falou para você? Aí eu tive que ficar quieto. Não, não falou. Você perguntou? Não, eu não perguntei. Então vai perguntar. E eu fui lá. 10 horas da noite, no dia seguinte eu ia assinar o contrato. 10 horas da noite, o Senhor falou o seguinte: o levita não terá possessão nessa terra, eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. 10 horas da noite eu peguei o telefone e liguei para minha ovelha. Disse: minha ovelha querida, eu tenho que te pedir perdão, porque eu estou em pecado. Eu não orei para fazer esse negócio, e Deus me disse que não é para mim esse negócio. E ele disse: pastor, é um bom negócio. Eu sei que é ótimo, mas não é para mim, que Deus me chamou para outra coisa. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo para a gente é que, se eu não levar em conta o meu ser como um todo na presença de Deus, há coisas que são permitidas para outros, mas não nos são permitidas. E eu vou quebrar a minha integridade. Não é pecado que ninguém tenha cavalo lá no reino de Israel, mas Deus não queria isso para Davi. Não era pecado que alguém tivesse dinheiro, mas Deus não queria isso para Davi. E há coisas que Deus não quer para você. Tem um colega, foi meu companheiro de ministério lá na igreja, e ele foi campeão brasileiro de karatê. E aí um dia eu disse para ele: vamos começar um ministério, rapaz, você tem esse dom maravilhoso aí, você sabe isso aqui, vamos começar um ministério de esportes, você começa aqui ensinando karatê. E ele disse para mim: não posso, pastor. Como, rapaz, isso aí é uma coisa tremenda que Deus te deu, a gente vai ganhar muita gente para Jesus. Ele disse: eu não posso, pastor. Por quê? Foi por causa do karatê que meu pai e minha mãe, como missionários, choraram, porque eu me afastei do reino de Deus. E um dia, numa luta, eu entendi que eu estava fora do caminho do Senhor. Eu entreguei para Deus aquilo que era a paixão da minha alma. E Deus me disse: nunca mais você pise num tatame. E eu não posso. Eu admirei aquele moço, homem de integridade. Porque há coisas que são permitidas para os outros, mas não são para nós. E integridade, a gente está conectado com a voz do Senhor, e o todo do nosso ser está conectado com a vontade dEle. Não tem espaço para mais nada. Eu não dependo do dinheiro, eu não dependo do poder humano, eu não dependo de influência de fulano, de beltrano. Eu vou dobrar o meu joelho e vou ver a glória de Deus. Quando eu fui para a igreja que eu pastorei, a fama dessa igreja era que essa igreja tinha no seu controle uma liderança ligada à maçonaria. Eram 29 dos líderes principais da igreja que se conhecia que eram maçons. E as coisas aconteciam mais ou menos assim, entre colunas, como se diz, né? Lá fora. Tá? As coisas eram conversadas e aconteciam lá dentro. E aí as pessoas diziam: Pascoal, você vai para lá, você é louco.
isso é biruta, mas Deus me mandou. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer com esse negócio? Eu tinha 29 anos de idade. No meio de uma situação daquela, não tinha experiência nenhuma. Eu só fiz aquilo que eu aprendi a fazer desde sempre. E a gente dobra o joelho e fala com Deus. A gente dobra o joelho e fala com Deus. Alguns anos depois, um dos líderes da nossa denominação foi pregar na minha igreja, chegou na livraria da igreja, tem um baita de um cartaz de um livro contra a maçonaria. Ele levou um choque assim e disse, Pascoal, como é que você vende esse livro aqui na tua igreja? Eu falei, faz muito tempo que a gente vende coisas assim, não tem problema não. Mas e o povo? Eu vou contar uma história para você. Um dia eu fui chamado para jantar na casa de um desses líderes. E ele disse assim, olha, vem aqui em nome de fulano, beltrano, ciclano, mengano e tal, etc, etc. Dizer para o irmão para ficar em paz. Porque Deus tocou o nosso coração e todos nós saímos da maçonaria, porque nós queremos servir a Deus e não queremos atrapalhar o seu ministério. Eu nunca preguei sobre isso. Deus faz coisas tremendas. Você não precisa de posse, você não precisa de poder, você não precisa de nada disso, você precisa de Jesus. E se tem alguém que derruba as muralhas de Jericó, é o Senhor Jesus. E se tem alguma dificuldade, o Senhor vai fazer a obra. Ontem mesmo, eu estava ouvindo o testemunho de um irmão no jantar, né? Que ele falou para a gente assim, olha, eu tinha um sonho de comprar uma casa e tal, etc. Eu recebi uma gorjeta de $70 mil. Eu falei assim, não, isso está errado, devolvi. A pessoa disse, não, é mesmo. Daí eu devolvi para o marido dessa pessoa, não, é isso mesmo. Fiquei 25 dias com o cheque, daí me ligaram, desconta de verdade. Gente, eu não preciso de nada, o Senhor é dono de todas as coisas. Se for preciso, Ele move a terra. Agora, se eu começo a correr atrás dos carros, dos cavalos, do prazer, do poder político, estou arrebentado, porque Deus não abençoa. Agora, quero dizer uma coisa, quem ganha de Deus? Então, quando a gente fala de integridade, a gente está falando de uma coisa que começa dentro da alma. O pecado de Davi não começou lá com Betsabá. O pecado de Davi começou quando pequenos valores culturais começaram a entrar dentro da vida desse homem. E ele se perdeu no processo da vida. Talvez seja o tempo de nós como líderes, eu, Pascoal, você, meu colega, nossas igrejas, começarmos a botar o joelho no chão e dizer, Senhor, revela para a gente quais aspectos da minha cultura, brasileira, americana, tudo misturado aqui, sei lá. Vocês são uma cultura totalmente diferente, está tudo misturado. Quais são os aspectos da nossa cultura que estão freando o avivamento que o Senhor quer derramar nessa terra? E queridos, quando a gente começa a orar assim, vem um quebrantamento santo de Deus, porque a gente está aberto para deixar o Espírito Santo mexer. E queridos, quando Deus coloca a mão de bênção dele, não tem quem impeça. A Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, Elias, eu estou perdido aqui, que hora que vai? Tá bom, obrigado, tá? Primeira coisa que a gente aprendeu, toma cuidado como a cultura está entrando na tua vida e na vida da tua família, na vida da tua igreja e fazendo você perder a integridade da sua alma com Deus. Toma cuidado com 3 coisas, posse, poder e prazer, tá bem? Segunda coisa que vai acontecer com Davi. Davi, isso aqui é uma sequência, a gente não cai de uma vez, gente. A gente vai flexibilizando alguns valores e a gente vai acomodando a vida. A segunda coisa que vai acontecer com Davi é que ele vai trabalhar uma autoimagem distorcida. E é interessante que a autoimagem na Bíblia, no livro de Romanos, ela pode ser distorcida para cima ou para baixo. Ou tudo é uma desgraça na minha vida, tá? Ou eu sou bom, tá?
Mas toda vez que eu tenho a minha autoimagem distorcida, eu estou correndo um risco tremendo, porque a minha integridade está se corrompendo. Eu estou crendo numa mentira sobre mim mesmo. E olha só o que vai acontecer com Davi. 2 Samuel 11, verso 1 diz assim: tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi devia ter, nessa altura da vida, cerca de 40 anos de idade. Muitos dos seus feitos já eram notórios. E o sentimento que eu tenho é que um certo orgulho, uma certa presunção o dominava. E talvez ele pensasse mais ou menos assim: sabe de uma coisa, já trabalhei muito. Olha só, já fiz tantas coisas. Está na hora de desfrutar um pouquinho. Curtir um pouquinho tudo isso que a gente conseguiu construir. E sabe, queridos, o problema não é relaxar ou descansar, mas é permitir que esse relaxamento fosse estendido à sua vida moral, através de certas indulgências para consigo mesmo, que era produto da presunção de quem ele achava que era, do que ele já havia feito, do que ele já havia sofrido, do poder que lhe havia sido confiado. Porque a gente não pode esquecer que esse poder nos é confiado por Deus e não pelos homens. Ele era rei porque ele foi ungido por Deus. Lá no coração de Davi, ele estava dizendo: afinal de contas, eu sou o cara. Eu sou o cara. Mas sabe, queridos, quando a integridade da nossa autoimagem é deturpada, mesmo que nós nos encontremos no auge da vida e da carreira, nós encontraremos o momento mais baixo da nossa vida moral e espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele não soube lidar com o sucesso, com a mesma integridade com que ele lidou com os desafios e os sofrimentos na sua vida. É sério demais, queridos. Sabe o que é que significa isso? É que se você é uma pessoa que na sabedoria de Deus não sabe lidar com o sucesso, Deus vai reter esse sucesso por amor e misericórdia. Se a gente não tiver o coração preparado para o sucesso que Deus quer derramar, para esse avivamento que a gente está orando, que é sucesso, é bênção de Deus que vem sobre a nossa vida, tudo vem do Senhor, nada é nosso. Deus não pode derramar. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que tratar o meu coração na dependência de Deus. Tenho que tratar o meu coração na percepção daquilo que Deus vê de mim mesmo. Aquela oração feita pelo salmista, sonda-me, ó Deus, é a oração que todo pastor tem que fazer todo dia, querido. E toma cuidado, porque quando a gente faz essa oração, a gente vai ouvir. E às vezes a gente não gosta de ouvir o que Deus fala. Ele diz assim: meu filho, eu estou vendo em você um orgulhoso enrustido. Você se veste de piedade, mas está cheio de orgulho aí, cantando vitória para lá e para cá. Você só é meu servo, para com isso. Você só é meu servo. Você já pensou? Se você está preparado, para pensar isso, de orar pelas pessoas e todas as pessoas que você orar serem curadas? Por que algumas você ora, Deus cura, e outras para dizer para você: você é só homem, cara, desce do pedestal. Eu sou o Senhor e o poder é meu.
Não é teu, não. Não é teu, não. É meu. Porque às vezes o nosso coração não está preparado, não. E lá está Davi desfrutando. E se você ler o verso 2, ele vai acordar depois do meio-dia, no meio da tarde. Oh, coisa boa! Está aqui, vai dar uma voltinha no terraço, assim. Gente, essa visão do ministério, do reino, queridos, a gente não pode perder o foco. Para que Deus te chamou? Deus te chamou para cuidar das ovelhinhas dele, ponto final. E na medida em que você cuida bem das ovelhas do Senhor, você vai ver as coisas tremendas de Deus acontecendo. Só isso. Porque a obra é dele, o reino é dele, a igreja é dele, o poder é dele, tudo é dele. Não tem nada meu nem teu. Porque ele se achava forte, chegou um momento mais complicado da sua vida. Você já percebeu que às vezes nesses momentos de calmaria, de bênção, né, a gente começa a ter um certo relaxamento, uma certa indulgência, uma certa flexibilização na vida com Deus, com os valores, na oração, na família, com o esposo, com a esposa, na fé, na unção, na missão. A gente está desfrutando. Aí Deus tem que mandar uma tempestadezinha, dar uma chacoalhada. Ai, Senhor, tenha misericórdia. E aí não dá. Você olha para a vida dos homens de Deus, você vai encontrar isso na Bíblia. Agora olha para as nossas figuras, os nossos ícones. Ah, meus irmãos, eu tremo pela minha vida. Pela minha vida. Que adianta, meus irmãos, fazer um sucesso aos olhos do mundo, depois no dia seguinte sair nos jornais como um escândalo envergonhando o nome do Senhor. Terceira coisa que vai acontecer na vida de Davi, terceira perda, foi a perda da integridade interpessoal. Quando ele flexibiliza os seus valores, e esse orgulho entrou no coração dele, ele começa a se relacionar com as pessoas de modo errado. Dá uma olhada nesse texto aqui. Verso 2, verso 3 do capítulo 11, diz assim: Uma tarde Davi se levantou e depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio, e dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o heteu. Por que a Bíblia coloca tudo isso aqui? Para a gente entender o que está acontecendo com Davi. Você sabe quem era Eliã? O pai de Batseba? E Urias, o marido de Batseba? Eles eram soldados que pertenciam ao grupo de elite do exército de Israel, chamado os 30 valentes, que está em 2 Samuel 23, versos 34 e 39. Eles eram um grupo de 37 soldados, que onde o rei ia na batalha, eles ficavam em volta. Era guarda pessoal na batalha de Davi. Se algum inimigo tentasse jogar uma flecha em Davi, eles pulavam para tomar a flechada. Se alguém tentasse dar uma espadada, eles entravam na frente. Gente que convivia com Davi todo o tempo, estava do ladinho dele. E aí os serviçais disseram assim: ô rei, ela é filha de Eliã, teu amigo, que morre por você. Ela é esposa de Urias, aquele homem que está dando a vida por você todo dia. Presta atenção, rei, o que você vai fazer? Você quer ver mais? A Bíblia diz que Betseba era neta de Aitofel. Lembra desse nome? Conselheiro de Davi. A Bíblia diz que era o mais influente conselheiro da corte. Era o vovô dessa moça. E o povo está dizendo: ô rei, põe a mão na cabeça. Olha a burrada que você está fazendo. Mas sabe o que acontece?
Quando a gente vai perdendo a integridade, a gente não enxerga. A gente se acha. E a gente passa por cima das pessoas. Pessoas que dão a vida pela gente. E a gente não tem a mínima consideração. Quando eu estava estudando esse texto, eu vou ter que confessar para vocês. Eu olhei assim, Davi, tu é um canalha mesmo. Cara de pau. Cara de pau. Alguns anos atrás eu tive que atender uma situação muito complicada no ministério. Um pastor que estava vivendo uma crise muito grande, porque houve uma situação de adultério com a esposa dele, com um outro pastor da cidade, um líder da cidade. E sabe o que aquele pastor me disse assim? Pastor, sabe o que me dá tristeza? O que foi? É que esse colega, ele foi adotado pelo meu pai. Quando ele morou na nossa cidade, a nossa casa era a casa dele. Ele era um irmão para mim. Nós o considerávamos tanto, 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 que ele fez o meu casamento. E de repente ele dorme com a minha mulher, no escritório dele. Eu não consigo entender isso. E esse colega dizia assim, olha, eu sei que é horrível o que eu estou vivendo, eu sei que seria muito complicado relevar qualquer situação dessa com qualquer pessoa, mas eu não consigo olhar para esse cara. Você pode entender? Esse é Davi. Esse é Davi. Agora, o que está por trás disso, gente? Queridos, quando a gente vai perdendo a integridade, a gente não considera as pessoas. A gente passa como um trator por cima das pessoas e perde o foco da nossa visão. Você foi chamado para cuidar de pessoas, das ovelhinhas do Senhor. Elas não são tuas, elas são do Senhor. E quando a gente perde a integridade, a gente trata as ovelhinhas do Senhor como se fossem nossos vassalos, como se nós tivéssemos poder de vida e morte sobre eles. E nos esquecemos que elas são ovelhas do Senhor e o Senhor vai ter que tratar a nossa vida, porque é Ele que cuida das suas ovelhas, Ele não é mercenário. Agora, integridade é coisa séria, porque quando eu começo a flexibilizar valores, eu flexibilizo a minha imagem pessoal e eu começo a considerar as pessoas que estão à minha volta não com os olhos de Deus, mas com os meus olhos da carne. E me torno alvo dos olhos de Deus. Porque aí nós nos tornamos opressores. A palavra de Deus diz uma coisa muito forte. Ela diz assim, com a medida com que você medir, você vai ser medido. E é interessante porque no julgamento de Davi, não é? Ele diz assim, esse homem deveria morrer, mas como a lei diz que tem que restituir 4 vezes, então que ele dê 4 ovelhinhas. E aí então, você sabe, o profeta diz para ele, você é esse homem. E você já proferiu a sua sentença. Por quê? Com a medida que você mede, você vai ser medido. Então, olha para as pessoas que estão à sua volta. Olha para o teu time, para os teus companheiros de ministério. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Alguns são remunerados, outros não são remunerados, mas todos são uma equipe de Deus. Honra esse povo. Investe na vida desse povo, trata com amor esse povo, você vai ver que o inverso vai acontecer, esse povo vai investir em você, vai abençoar a tua vida.